Estamos aqui com mais um de Papo no Canzoá. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial mesmo. Especial não só para a nossa religião, como para mim pessoalmente. Ele é nascido numa casa ortodoxa e umbandista. Aos 14 anos, depois de uma situação muito importante que aconteceu na vida dele, ele sente um chamado e se inicia na religião. Há 25 anos ele funda a Aldeia de Caboclos, que além da sua casa religiosa, é hoje talvez a escola de Corimba mais referenciada das escolas de matriz africana de Corimba que a gente tem na nossa região, no nosso Brasil, inclusive. Organizador dos eventos, Procissão de Xangô. Há 19 anos ele faz a Procissão de Xangô. Semana da Umbanda na cidade de São Paulo, na qual há 14 anos ele leva esse projeto em frente. Festival de Corimba, Um Grito de Liberdade, que esse ano completou a sua 14ª edição. Casado há 18 anos com a mãe Fernanda, pai do Guigui e da Cristale. Filho da mãe Juveni, que é dirigente da Tenda de Caboclo Pena Verde. Eu acho que é uma das figuras mais atuantes da nossa religião. Traz na sua missão realmente esse olhar do reconhecimento, tem essa preocupação em fazer com que a Umbanda seja não só reconhecida, mas respeitada. Eu estou aqui hoje com Angel de Xangô. Muito obrigado pela sua presença. Tá aqui na presença do senhor, pai. É muito gratificante. Eu digo pessoal porque todo o meu processo o senhor acompanhou Sim. de muitos anos, né? E a gente cria não só um vínculo, mas uma relação de confiança. Que Sim. eu acho que é além da admiração, né? A admiração é o Pai Angels público, sabe? Sim. Mas o Pai Angels humano, essa aproximação, eu acho que é um diferencial que a gente tem quando conhece e quando começa a se relacionar. Muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui no De Papo no Canzoá. Uma alegria muito grande. Luiz, um amigo, um irmão, um filho de muito carinho, né? Se assim posso dizer, pela essa Pode dizer. representação de amor. Nós tínhamos e temos no nosso coração, né? Uma mãe muito especial, a mãe Nair do Cacique Xingu, uma referência nossa na religião de Umbanda, do qual nos aproximamos ali junto dessa casa espiritual que é ligada ao nosso decano, umbandista, um baluarte, pai Ronaldo Linares, meu pai, nosso pai, nossa mãe, Babadirce. Então, é muita coisa boa, muita história boa e estrada firme. Não, e a Madrinha Nair, ela não podia ver uma postagem de um evento que ela já entrava, ela falava, não deixa eu esquecer. Que interessante. Ela falava, não deixa eu esquecer. Independente da questão da idade. Xangô, então, ela falava assim, me avisa quando estiver chegando na semana. Porque ela se preparava. Ela fazia preceito para ir para a procissão. É muito importante você ter na religião a menção à tenda do Cacique Xingu, do qual a mãe Nair, né, fez sua passagem agora há pouco tempo, ali os seus 90 anos. 90 anos. Ali atingindo os seus 90 anos, de muito amor, de muito carinho, de muita dedicação. E tantas pessoas que se criaram naquele Sim. solo, nasceram ali espiritualmente, se criaram, a base familiar dela, a família umbandista. A família toda, né? Hoje sendo também a casa, é uma alegria ver a casa voltar, né, a ser conduzida hoje pela Fran, pelo Mauro, e ver o amor, né, dando continuidade mesmo na missão, né, Pai Angels? Nós precisamos, falo isso a todo momento, de bons exemplos. E aí nós temos mais um desses. Mais um bom exemplo. Mais um bom exemplo de amor, de fé. E é importante para nós. Ela sempre com seus depoimentos, o seu amor, seu carinho e a sua entrega e dedicação à religião. Ela vivia a religião. E muitas casas saíram dali. Muitas saíram dali. E a gente se aproximou. Se aproximou por ali. É verdade.
A madrinha é uma, eu digo que a presença é eterna, né? Mas a falta física é Sim. enorme, é enorme. Mas vai estar sempre em Vai estar nós, né? sempre. Aqueles que nós amamos estarão sempre. Estão sempre em nossos corações, na Nossa, nossa alma, né? Na isso. nossa vida. Mas muito bom ter o senhor aqui. A gente entender a sua projeção dentro da religião, ela se dá quando o senhor funda a aldeia? A projeção, sim, eu costumo... Que a aldeia faz 25 anos esse ano. Isso. A casa do seu Pena Verde, 36. 36. E minha mãe, 58 de trabalho na Umbanda. Começou com Nossa. 13 anos no Pai João da Caridade, em Goiás. Gosto sempre de citar uma parcela, nem que breve, né? Procurar sempre Claro. sintetizar. Nasci numa casa onde meu pai, grego, ortodoxo, o Sr. Panagiotis, né? Conhecido como o grego, meu pai, um amor, né? Minha vida, meus pais. Minha mãe, um bandista desde os 13 de idade. Nenhum dos dois disse para mim, você vai ser. A gente sempre foi ao terreiro, tomar os passes, acompanhar. Minha mãe sempre levou. Mas não estava dentro do ritual, né? E eu guardo muito isso do meu pai. Meu pai sempre falou em conduta, no caráter, na conduta, a seguir, não importa a religião. Sim. E sempre pregou para mim que não fosse radical nem extremista em nada do que eu participasse. Ter entrega é uma coisa, agora Sim. nada de radical nem extremismo, que isso realmente trazia confusão e grandes prejuízos. E Até porque o radicalismo, ele te limita naquele mundo, né? Naquele olhar. ficar ali É. bitolado. E aí minha mãe foi conduzindo. Aí com a passagem da minha avó para o plano espiritual, Você 6 meses depois eu ingressei. O senhor tá com quantos anos nessa? Eu costumo sempre falar uma base, mas acho que já aumentou, né? Eu devo estar aí com... Na labuta espiritual, dentro do ritual, 30. 30 anos ininterruptos. Nasci no berço, mas atuar no ritual, acho que 30. Há 30 anos. E aí, como foi esse encontro? Como que se É, deu eu, essa... eu marco assim, né? Ah, um belo dia eu tava deitado, um menino, num sofá, sem camisa, de bermuda lá, espalhado no sofá. Uma tia passou, que era a mãe do terreiro, né? Junto com a mãe, tinha uma tia. E a minha avó, o Caboclo Pena Verde, que era o mentor da minha avó, deixou a Cabocla Jurema à frente do terreiro, que era a mentora da minha tia Carmosa. E a minha mãe já era presidente do terreiro, também uma dirigente, junto ao seu Cobra Coral, e seguiu sempre as orientações do seu Pena Verde. Então, as duas tocaram o trabalho. A minha tia passou e filho, você não quer nos ajudar? Eu olhei e falei, ajudar como, tia? Ela falou, coloca o branco, coloca a roupa branca e sobe, que o terreiro é em cima de casa. E aí eu peguei, coloquei o branco, subi e tinha 2 aulas, né? Então era uma orientação do Caboclo Pena Verde. Então tinha uma aula teórica e uma aula prática. A aula teórica sobre vários temas dentro da espiritualidade, preparação mediúnica, tudo. Discorria sobre vários assuntos e depois mais 1 hora da aula prática antes de começar os trabalhos, a Engira, no sábado. E na aula prática funcionou como se fosse o sistema de uma mesa. Não tinha mesa. Então eu colocava o irmão ou a irmã no centro, sentado, de uma roda, e depois todos fechavam os olhos ali e iam buscar auxiliar aquela pessoa espiritualmente. Tá. Sentou uma irmã lá, nunca participei daquele momento. Participei da aula teórica, chegou na aula prática, fechem os olhos, vão auxiliar essa irmã. E uma médium do Caboclo Pena Amarela, né, a Giane, Andão Gaia, estava lá e uma grande irmã, ela estava conduzindo a aula. Quando fechei os olhos, tive uma vidência, nunca tive, né? Vi a pessoa que estava no meio
com um pano preto, ela estava em cima de uma cama e ela fazia um gesto como se fosse com um espeto contra as suas partes baixas, contra a parte ali, né, do seu ventre. E aí, na hora aquilo já foi um choque. Fui até a pessoa, não, aí perguntaram. Fui até lá e disse que eu estava, ele falou, senta lá, se acalma, calma, e foi conduzindo. Que vai chegar a hora. E aí falou, você já fez um aborto? A mulher, não, nunca. E aí saiu da minha boca involuntariamente, um não, vários. Aí assustei de novo, fui lá, chamei a Giane e falei, olha, saiu da minha boca, assim, ela falou, calma. E assim mesmo, senta lá, voltei, sentei de novo. E aí ela chegou e falou, um dos médicos que estava conduzindo ali o trabalho também, auxiliando, foi explicando para aquela pessoa, né? Porque começaram um trabalho, aí começou a ter uma puxada, uma desobsessão. E ali foram se manifestando espíritos do qual ela tirou a oportunidade um dia de vir na Terra. De vir na Terra. Então, o que foi dito? Nessa vida não, mas em outra você cerceou o direito de outros espíritos virem à Terra. Né? Então você fez o aborto. Porque ela falou, nunca fiz, começou a questionar, né? Ainda bem que tem pessoas que estavam ali bem amparadas para poder conduzir. Quando ela questionou, foi dito, então, o que era 3 coisas que eu me lembro bem. Essa pessoa, ela, a forma física dela, quando chegava, vinha aqui na altura da barriga, ela fazia uma cavidade para dentro, né? Em vez de ser uma barriga ou reta, ou se fosse gordinha, ou um pouco para fora. Não, era para dentro a parte do ventre. A outra questão que chamou a atenção, que ela relatou que ela não conseguia se relacionar. Não conseguia ter um relacionamento. E o terceiro ponto, que ela tinha 2 sobrinhos que pareciam aqueles bonecos que tinham da Estrela Grande, né? Loirinhos, brancos lá, com os olhos pareciam de vidro. Tinham 2. E os 2, ela tinha um bom relacionamento com eles. E depois eles não podiam ver ela. De forma alguma. Nem se aproximar, que era um atrito. Repudiavam e não queriam estar próximo. Aí, a partir desse momento, com essas vidências que foram... Saiu essa palavra da boca, teve evidência. Conseguiram auxiliar, ela foi nos tratamentos, depois no terreiro, as crianças também fizeram vários trabalhos na linha de Cosme, e tudo se equilibrou e a vida dela caminhou. Então, a minha primeira no primeiro dia que subi. E no mesmo dia eu tive uma visão também com meus avós paternos, com uma palavra que eu conheci, mas nunca tinha vindo para mim. Meu pai dizendo com uma palavra bem peculiar lá da região dele, falando Ahorak, minha criança, em grego, e via os meus avós, que eu nunca tive contato com eles chorando, chamando, né, minha criança, mas o meu pai, ele não viu os pais dele partir. Eles também não viram o filho aqui. Ele veio novo, veio com 13 anos da Grécia. E ele veio só? Ele veio só, veio num navio só. Nossa. Aí, acompanhando... Não, são experiências que você... Aí eu peguei na hora, também relatei, a pessoa me orientou, me acalmou lá, mas eu fiquei muito emocionado, desci as escadas, vi meu pai, a primeira coisa que eu fiz foi, ele não entendeu nada, abracei ele, chorando, e falei que eu tinha tido uma vidência com meus avós, uma visão, falei, não. E eles chamavam por ele, falei a palavra, ele ficou emocionado ali na hora também. E aí foi o meu primeiro contato com a espiritualidade. E daí, são 30 anos ou mais ininterruptos, sem faltar um trabalho. E dedicando tudo à espiritualidade, à Umbanda e esse amor aí, essa força de vida que move, deu né? movimento ao meu caminhar, à minha vida, à estrutura e tudo. A aldeia, ela nasce há 25 anos, ela nasceu como um terreiro. Era a sua casa. Não.
Aí tinha o templo, né? Aí eu fui participar, muito interessante. Um dia minha tia chegou para mim e falou, também babá no terreiro, hoje ela não está aqui, hoje quem está à frente eu e minha mãe, né? A mãe Juveni, que é minha mãe carnal e minha mãe espiritual, eu que estamos à frente do terreiro. Mas na época minha tia que era junto com a minha mãe. Ela falou, filho, por que você não vai procurar uma escola de corimba? Eu falei, escola de corimba? Não sabia que existia. Eu falei, lá ensina. Por quê? Eu não sabia, mas a minha avó, enquanto em vida, uma irmã chamada Cleo e a tia Carmosa foram e fizeram a Félix Nascente Pinto, a primeira escola de corimba em São Paulo. A primeira escola de corimba em São Paulo. De São Paulo. E foi na Moca. Mas não concluíram o curso. Fizeram, Tá. minha avó, devido às atividades do trabalho espiritual, acabou não dando prosseguimento. E aí eu saí na procura. Comecei a ligar a federação indicou o pai Elcio. Do pai Elcio, eu falei com a Cris, a filha dele, que me indicou a Umbanda e Ecologia. Foi onde o senhor fez a sua formação? A minha formação de base. De base. Para corimbeiro tabaqueiro. Aquele que toca e canta é responsável O pelo toque e o canto no para a terreiro. gente entender as diferenças, o corimbeiro tabaqueiro é quem toca e canta toca no e canta. terreiro. É que o termo atabaque está muito relativo só ao toque. Só a ao corimba, muitas vezes, ela está relacionada a tudo. Ao canto, é o grupo, ao né? toque ou ao conjunto. Agora, na maioria das vezes, está ligado ao conjunto. Fiz o curso, levei mais 3 irmãos, ou 4. 3 se formaram junto. 3 se formaram junto. Paulo Sérgio, Camila, Cléo e Ulisses não concluiu. Foi uma maravilha. A gente tinha uma expectativa muito grande para chegar o domingo de aula. Tá. Os instrutores, a escola, os amigos que ali formamos. Formou a Umbanda Ecologia, nos formamos lá, com grande alegria e demos continuidade depois. Nascia, após a formação, pouco tempo, a Escola de Corimba e Arte Umbandista Aldeia de Caboclos. Que é onde é hoje na Moca. Isso. Foi o nome foi uma orientação do pai Ronaldo. Trabalha a arte umbandista, filho. Até porque hoje a escola também não oferece só o curso de curimbeiro tabaqueiro, né? Ela trabalha em todas as vertentes que possam, todas as direções que auxiliem a fundamentação do toque e do canto no terreiro e o conceito, para saber onde, quando, como e o porquê, mas também a base cultural. E aí a gente foi trabalhando social, foi trabalhando leis, defesa e movimento. Então a escola ela ramificou para auxiliar a Umbanda em tudo que for necessário, que for preciso. E é da aldeia que o senhor parte para outros projetos? Sim. Aí na aldeia é importante especificar que nós nascemos numa gira na mata, numa entrega de guias da federação. Uma gira na mata de confraternização da casa de Pai Benedito, no santuário. No santuário. Depois iniciamos as aulas em Santo André, na Avenida da Paz, em Utinga, onde tinha um terreiro que estava 2 anos e meio ali, sem atividades. Parede com a Igreja Universal. Onde um radical era um muro, a Universal, parede com essa casa, o Centro Espírita Fraternidade Humana. Chutaram uma porta, era um muro grande, uma portinha que mal eu passava de lado, que eu cheguei a ver, né? Chutaram essa porta, jogaram um saco de gasolina e atiraram fogo. Ficou 2 anos e meio parado. O pai Ronaldo nos orientou que ele estava auxiliando essa casa para voltar às atividades. Reformamos tudo. Derrubamos uma casa, fizemos um contrapiso, ficou um galpão no fundo. Com 1 ano de atividade da escola, voltou a funcionar o terreiro. E com 3 anos a gente saiu de lá e veio para a Moca, onde nós estamos aí há 21 anos. E caminhamos agora para 2/6 de 2024 a 25 anos, de ministrando trabalho. aula de toque e canto e
fomentando essa base cultural e tudo que for a serviço da religião da nossa querida amada Umbanda e do culto afro-brasileiro. Aí, nessa sequência, quando a gente olha a sua trajetória, a gente tem coisas realmente que são referências, né? A procissão de Xangô, o senhor fez esse ano a 19ª. Sim. Da escola, junto com o terreiro, Junto com o começou a sair terreiro, essa nasce a base. procissão de Xangô. Nasce O senhor, a procissão filho de Xangô. Filho de Xangô, acho que com certeza tinha os insights. A gente foi batizado na festa de Ogum no Ibirapuera. E Tá. dali já tinha participado com a nossa escola de formação, mas tocamos acho que mais 7 anos no Ibirapuera. E acompanhamos até hoje a festividade de Ogum, que é feito no Vale dos Orixás de Juquitiba. Então, assim, vendo os nossos decanos, os feitos do pai Ronaldo, do pai Jamil, do pai Aguirre, de tantos outros papais e mamães, de amor, de fé, levando a religião em diante, já ficou na mente e no coração uma coisa incutida. Mas veio uma mensagem do pai José e de Xangô, e já tinha uma vontade, por isso que eu estou citando, de fazer alguma coisa de relevância, de gratidão, de congregar forças e irmandade. Mas aí veio uma orientação do pai José e de papai Xangô que era para realizar. E hoje a gente tem um evento que ele tem ele está num outro patamar, Sim. né? Começamos carregando o Xangô numa pedra de mármore, um pouco menor, que remetia Sim. como se fosse uma pedra de uma mesa ou de uma pia, né? Grande, Um de tampo mármore. de mesa. Um tampo. Ia dar isso aqui, tirando um pouco de cada lado, onde colocou a imagem de Xangô, descarregava a pedra com a imagem, porque não tinha dor ainda. E esse ano a gente teve a festa no Ibirapuera, com quantos A gente fez o ano participantes? passado no Ibirapuera, que foi também foi um feito diferente para nós. Sim, não tava mas lá aguardando, dentro, sempre na Moca, mas o ano passado foi no dentro Ibirapuera. foi no E esse ano foi no Sambódromo. Perdão, o ano passado foi no Ibirapuera E esse esse ano foi no Sambódromo. Isso. Foi um salto, porque ele era no Parque da Moca antes. Sempre no Parque da Moca, no qual a gente chegou ali a 5.000 pessoas. Eu já tive ali que não dava para passar. Então lotava o chão da quadra, as arquibancadas, a parte sobre os vestiários, sobre a outra saída e o entorno da quadra e a frente, a rua, aguardando sair a procissão. Sair da procissão. Então, assim, todo mundo ali de amor esperando para saudar Xangô, confraternizar. Como você falou, a gente vinha conversando. Colocar isso que nós sentimos para fora, assim, a alegria. Eu não digo orgulho, mas a alegria de falar, somos umbandistas, não, estamos com a nossa fé, vamos... E o orgulho de ser, né? Sim. Porque a gente passa a viver numa defensiva tão grande, né, dentro da nossa estrutura religiosa, que a gente vê até o próprio censo, as pessoas não se declaram. Sim. Elas têm vergonha, elas têm medo, elas não falam na entrevista de trabalho, quando ele pergunta se você tem um eixo religioso, elas omitem, elas se escondem. E eu acho que esse movimento é que te dá essa oportunidade, né, pai? Está começando a ter um movimento diferente. Você vê hoje mais as pessoas se posicionando com as suas guias, né? Às vezes, alguns irmãos com contregum. Então você vê que está com camisetas. Está começando nas redes sociais. Nas redes sociais. Eu acho que a rede social ela traz uma projeção e uma oportunidade das pessoas também se encontrarem, né? Sim. Porque a gente não tem esse ambiente em comum. A não ser os grandes eventos que a gente sabe que tem da religião. Isso. Então não podemos deixar, né? Foi 15 anos de Parque da Moca. 15 anos no Parque da Moca. Virou uma referência. Por que saiu do Parque da Moca? Devido à pandemia, irmãos em situação de rua, a prefeitura fez uma operação baixas temperaturas e a parte social exigiu o ginásio, né? Vem exigindo nos últimos anos. Então, se está fazendo bem, está servindo a quem está mais necessitado, ótimo. Mas quantas pessoas tinham esse ano no Sambódromo? O bombeiro estimou 10.000 pessoas. A gente estava ali trabalhando na casa de 8, 8,5.
Mas as pessoas que fizeram toda a base de sustentação, estavam lá, os bombeiros e outro corpo, estimaram 10 mil pessoas. Eu achei até que tinha mais. Não, Pelo o visual. Muita gente falou, mas até a parte que ele orientou para nós foi isso aí. A hora que eu cheguei, que eu vi aquela fila de branco, Que ia dando do a portão curva 25 na marginal. e fazendo curva na marginal. A hora que eu vi... E a gente começou ali com a faixa de 42 ônibus que chegaram. Aí lotou, você vê, lotou o estacionamento, que é um estacionamento muito amplo, que utiliza para o carnaval. Aí chegou acho que mais de 50 e poucos ônibus, vans e carros, e aí não teve mais como estacionar ali. Então aquilo dá para ver que talvez o número pode ter estendido aí. Pode ter estendido. Porque até onde a parte que a gente viu estava controlando. O pessoal já estava falando, olha, e o pessoal se preparando para abrir no horário que a gente falou, ainda demorou acho que 20 ou 25 minutos, porque viram que a multidão era muito, muito maior. Mas foi maravilhoso. Não, foi assustador. A hora que a gente chegou, nós fomos de carro, vários carros, e quando a gente desce, você vê aquele mar. Aquilo é muito representativo. Eu acho que o que nós buscamos juntos, todos juntos, é isso. E sempre dizer, na procissão ou qualquer outro evento que congrega, que reúne, somos organizadores, realizadores, todos juntos. Sim. Mas eu acho que além de um ato religioso, é um ato político, né? Um ato cultural, um ato político, um ato social. Social. Né? Arrecadou toneladas e toneladas de alimento que serviram ali para formação de cestas básicas e foram distribuídos para famílias cadastradas. E as dificuldades de se realizar um evento nesse porte? Nós estamos já trabalhando para o ano que vem para dividir essa questão dos eventos, né, ter um calendário para a gente, porque nos últimos anos, devido a essa questão no Parque da Moca, todas as mudanças, a gente, no Parque da Moca, não realizava somente a procissão de Xangô, também a Semana da Umbanda e outros eventos Sim. da religião, como a homenagem a Ogum, a homenagem ao Xóssi do Primado de Umbanda, a homenagem a Ogum pela UESP. Acabou tirando tudo isso, né? Agora tem operação baixas temperaturas e altas temperaturas, utilizam o ginásio. Existem outros espaços, mas o pessoal solicita o ginásio. Ótimo. Então, o que aconteceu que realmente mexeu com toda a estrutura? Você não sabia o lugar para executar. 15 anos lá, 2 anos em live, e fazendo toda a firmeza espiritual, fazendo todo o ato social, confeccionando as milhares de guias que são distribuídos, de 1.000 a 2.000 guias são entregues. Na pandemia também foi feito. Fortaleceu muito, né? Você fazer todo o ato da firmeza espiritual, a procissão, todas as obrigações, depois fazer todo o benzimento das guias e o pessoal ia levando o alimento lá na aldeia, no terreiro, e a gente ia entregando as guias. E depois ter uma live comemorativa para não parar. Aí 16, 17, 18 no Ibirapuera, 19 no Sambódromo, que a gente fala aqui em Ançã, veio com o Xangô para levar a gente pro templo. Porque a gente tava fugindo de ir pro templo. Não, 23 Não, no Sambódromo. Xangô foi 15 no Parque da Moca, 2 lives. Tá. Isso. No ano de 23 foi a Isso 19ª. mesmo. Tá, É isso, tá. aí 19ª. Aí agora estão no planejamento, Luiz, de ter essas datas, porque nos últimos 3 anos, 2 fisicamente, né, pandemia, foi feito tudo com 1 mês ou menos de 1 mês. E é muito sacrificante, né? Eu imagino. Para todo mundo. Falta representatividade dentro, estrutural mesmo. Vamos pensar num lance estrutural, né? Falta Representatividade, falta alguém para comprar a ideia. Falta. A gente chegou, sempre consegui com muita luta, uma porta, né? Como a gente conversou, nada em vão, quando feito com amor, com verdade. Há 10 anos atrás, nós auxiliamos a primeira eleição da Renata Abreu. Tá lá 3 mandatos.
temos amizade, ela está desenvolvendo o trabalho dela, sempre nos atendeu. De repente, tudo caminhando, um projeto lá na SP Tours, apoio também da Casa Civil, né? O nosso secretário Fabrício Cobra, da Casa Civil, o presidente da SP Tours, Gustavo Pires, tudo caminhando, um projeto bem formatado para desempenhar a 19ª procissão de Xangô no Sambódromo. 5 dias antes da procissão, a gente recebe a notícia que foi feito um pedido por uma pessoa se dizendo representante da bancada evangélica, um pedido para adiar a procissão de Xangô, que isso não pegaria bem para o prefeito, que não seria bom naquele momento. E aí a gente recebeu a notícia que a procissão ia ser adiada. Eu falei, pera. Nossa, 5 dias antes, com tudo pronto. Tudo pronto. Eu falei, acho que vocês estão... E a gente fazendo uma visita técnica dentro do Sambódromo. Do Sambódromo. Falei, não. Tá havendo algum engano. Ele falou, não, é isso. Eu falei, fomos recorrendo. Quando chegou a pedir o auxílio para Renata Abreu, 1 dia e meio a gente conseguiu resolver, mas tenho certeza que foi muita briga e muita guerra lá dentro. Então tinha o fator desse caminho, dessa intolerância real. Não, e que Mas a gente disse, ela se não isso deixa... não acontecesse, a gente ia para a rua e a procissão acontecer. Porque não era uma questão de ajuda com estrutura ou não estrutura, Sim. é questão de não acontecer. De não acontecer e de não permitir, Não permitir. né, dentro daquilo que foi combinado. Até E porque... estava já traçado ali um projeto, não fazia tanto tempo, mas tudo sendo acompanhado, tudo sendo ali formatado, para de repente vir uma pessoa e falar, não, adia. É porque essa falta de estrutura te faz ter que planejar o evento ano a ano e não Sim. ter uma base já planejada que você replica para os outros anos, né? Porque Como seria o mudou ideal, muito né? as estruturas É. do parque, para as lives, depois para o Ibirapuera e para o Sambódromo, e aí chegou a dimensão, então ela chegou e nos auxiliou. Então eu falo, a espiritualidade é maravilhosa, ajudou essa irmã, essa pessoa, essa irmã, essa amiga 10 anos atrás. E na hora que foi preciso valer, ela esteve lá. Então eu fiz questão de falar na frente de todo mundo, para as pessoas pensarem, não é politicagem não, isso é política. É reconhecimento também, né? Reconhecimento. Por quê? O que me deixa muito feliz, quando nós a ajudamos, ela foi a procissão de Xangô, ela foi ao festival Um Grito de Liberdade, quando era no Expresso Brasil, no Aricanduva, que uniu milhares de pessoas ali, um espaço para nós maravilhoso. Pena que parou lá. Ela foi às feijoadas com a aldeia e ela visitou aí muitos e muitos e muitos terreiros, muitas casas. Aí, na hora que precisou valer, ela chegou. Como deputada federal, deve ter... No final, a gente foi agradecer e trocar ali em miúdos os acontecimentos, porque eu falei, tudo foi resolvido, da estrutura a quebrar a intolerância para resolver, mas eu queria algumas providências, porque o que fizeram conosco devem estar fazendo com muita gente que está buscando organizar alguma festividade, um bandista, candomblessista, do culto afro-brasileiro ou de qualquer outra religião, e as pessoas estão cerceando devido à questão exclusivamente religiosa. É claro que o racismo religioso, ele é uma verdade, né? Ele não é uma fantasia. E eu só falei aqui nome, não, você sabe que não Sim. sei, para a importância de ter pessoas que estão junto conosco nos atos. Porque eu acho que esse apoio é fundamental. Não dá para se sustentar dentro dessa construção, inclusive quando a gente não tem, né, uma vivência laica que o Estado daria a todos nós, e esse direito de escolher. Eu vi coisas muito boas falando da política. Eu estava na Casa Civil e foi citado assim, peraí, por que não vão olhar um pedido da Umbanda, que está sempre presente, das outras religiões? Existe a Queropita,
existe a Marcha para Jesus, por que não vão olhar também para a procissão de Xangô? Aí eu falei, bom, o pensar está começando. Peraí, nós temos que sentar e olhar Tá isso direito. despertando, né? Então houve essa parte. Aí depois a gente viu o presidente do SP Tours falar sobre, olha, vamos ter mais atenção, tudo que a gente puder auxiliar nesses eventos que cheguem na base cultural, vai ter caminho, vai ter um olhar, podem nos procurar. Eu falei, opa, então está havendo movimentações diferentes para auxiliar, mas mesmo assim a gente precisa de representatividade. Eu acho que é fundamental ter uma voz, pelo menos, que não se cale diante do descaso, da indiferença, Sim. porque senão a gente vai ter que voltar por algum outro lugar. E não né? podemos. Não podemos, é. O festival, Um Grito de Liberdade, que também eu acho que é um palco para a cultura, né, de matriz africana, umbandista, na qual eu vou dizer, eu acho que é um palco mesmo, de referência até para expressão da arte, Sim. né? Porque a gente não fala só de espiritualidade, a gente fala de arte, de música, de dança. Cultura. A religião, ela se expressa através da arte, né? A gente vai pro terreiro, você vai ver a dança, você vai ver o canto, você vai ver aquilo tudo junto. Essa representatividade. Representatividade, da diversidade, inclusive. Isso eu acho que é o mais importante. Né? Como que isso surge? Claro que deve estar ligado à escola de Corimba, mas como isso surge hoje como um cenário, né? Porque hoje ele não é mais um festival que é feito, né, dentro dos grupos de Corimba. Hoje ele é aberto à religião, ela está presente Sim. em peso e ela tem aquilo como referência. Inclusive dos negócios que sustentam a religião. A gente vê diversos fornecedores, né, Os casas, apoiadores, patrocinadores, a economia criativa que economia vai lá. criativa, A gente artesãos dá fazendo muita ênfase nos artesãos, na economia criativa como um todo. Você vê ali, a maioria das pessoas fabricam as suas peças. Roupa, vestimenta, guias, Adereços, imagens. Turbantes, adereços Sim. para o cabelo. Movimenta uma economia Anéis, enorme. as bijuterias como um todo, que são ali confeccionadas, desenhadas por aquelas pessoas. Sim. E a gente faz questão de não botar os lojistas ali que já apoiam e têm a noção da responsabilidade deles também com essa base cultural, de levar realmente aquele empreendedor que vive daquilo. Não, isso eu acho genial. Isso eu acho Esse incrível. lado muito importante dessa economia criativa. Outra questão muito importante é a integração, que a gente já falou na procissão de Xangô. Integração, a diversidade. As pessoas falam, o que está acontecendo aí no Juventus? É a festa do branco, que tem a festa do branco lá, né? Não, é um festival de música umbandista, é um festival de música afro-brasileira. E eu percebo uma coisa que é muito, muito clara. São eventos que reúnem grandes públicos, Sim. mas que a gente não vê a imprensa presente. Não. Deveria estar muito mais... A gente vê a imprensa da nossa religião, da nossa cultura. Sim, mas a imprensa geral, não. Não. É um outro fato que às vezes eles estão presentes. Né? Porque é uma oportunidade também. Isso se deve também a uma dificuldade da imprensa expressar e cobrir, porque talvez ela não vá ter o apoio, inclusive, dessa intolerância, com base nessa intolerância, ou a gente precisa se organizar para também ganhar voz na imprensa? Eu acho que tem os dois lados. A gente precisa também ir atrás e cobrar mais e pedir a presença deles. Precisa esse lado dessa assessoria de imprensa estar mais ativa. E existe também a cobrança das pessoas em cercear. Tem veículos que você sabe que não adianta, que eles não aparecer. vão. E os outros, eles estão começando também a criar um olhar agora, devido ao momento mais propício para eles, mais interesse em mostrar. Mas uma das coisas que
é um grande benefício que o festival traz, além de integração, que a gente falou de toda e qualquer outra festividade, que você vê ali milhares de pessoas firmando, cantando, confraternizando, dançando, congregando forças, é a questão de quebrar os paradigmas do preconceito e da intolerância. Às vezes você tem famílias que não participam daquele grupo de curimba, daquela escola ou daquele terreiro, mas ele foi lá acompanhar um participante. Sim. Nós temos centenas de pessoas que trabalham na estrutura do evento, que também não são umbandistas, né? E a estrutura do clube ou da casa de shows. Então, quando eles começam a ver que ali é um evento de cultura brasileira, da religião de Umbanda, que ele é organizado, que ele leva milhares de pessoas, e com todo respeito, é uma família unida, é um povo alegre. É um povo alegre. E aí a pessoa fala assim, quantos eu não tive o depoimento, Luiz, de falar, nossa, mas o que está acontecendo? Ele está olhando e falando, mas isso que é Umbanda? Sim, as pessoas Não me falaram que era desse jeito, eu tinha outra visão. A gente fala, ó, isso é uma festividade cultural da nossa religião. Mas, se você quiser conhecer, vá em busca de um terreiro, vá conhecer um terreiro. Aqui é a parte... Ah, mas me falavam que era muito diferente. Mas aí é o olhar demonizado que a gente tem, né? Mas quebra. Histórico, né? Quebra. Não, mas a gente precisa desses movimentos e desses espaços. A pessoa foi fazer uma pintura. Tem muita gente que vai fazer a maquiagem de quem vai se apresentar. Foi fazer uma base de um instrumento. Foi ir lá torcer por aquela pessoa. Aí ele entrou e falou, cria uma nova perspectiva do negócio. E aí a gente ficou muito feliz, porque fala... É isso que é Umbanda? Não. Ele já tinha essa visão demonizada que você falou. Porque, de verdade, a religião, ela vem sofrendo desde sempre, desde Ataques a existência, de todos os lados. Desde sempre. E a gente pega, historicamente, a gente vê a estrutura preta mesmo, né? Sim. Os pretos sendo demonizados em tudo. Isso, mas se a gente for olhar, isso é muito mais antigo pela própria igreja, né? Eu acho que, igual eu falo, os pretos e a questão social, né? A classe, né? E a questão religiosa, pega tudo. Então você pega os pretos, né? Você pega a nossa questão social, a nossa organização social. Né? De terreiro, de bases ou de periferia. De olhar para a comunidade, de olhar para o vizinho, né? De olhar para as necessidades. Estão todas as raças ali, né? Sim. Presentes, mas não estão naquela classificação financeira que muitos olham. Mas quando você vê que a Umbanda ela é organizada, que ela realiza e que ela concentra multidões, aí começam a ter um outro olhar. Então isso deixou a gente muito feliz. Todo esse lado da economia, da cultura, esse lado da trazer essa alegria. Essa é a questão pessoal desse orgulho de falar, eu faço parte. Exato. Sentir orgulho de pertencer, de existir, né? Milhares de pessoas ali, sem ninguém te oprimir, cantando para os pretos velhos e fazendo a base cultural do grito de liberdade. Né, do grito de todos, a apresentação propriamente dita e todos os outros, aos caboclos, aos baianos, aos malandros, aos exus. E o bacana é que essa arte ela volta para os terreiros. Sim. Porque hoje a gente canta o que cantou no festival. Sim. Hoje a gente tem... A gente mantém os nossos pontos de raiz. Exato. E entra com os pontos que são de homenagem, de saudação. E vão aplicar. E a gente e essa geração que está chegando, ela vai criando uma outra identificação também. Precisa. Aí você tocou num ponto importante. A gente viu com o Papai Ronaldo, os barcos que nós participamos e difundimos através das nossas casas também os cursos de formação sacerdotal para aqueles que estão nessa direção do caminho ou de iniciação umbanda. Que uma religião ela se perpetua através dos seus sacramentos, da sua prática, do dia a dia, né?
prática do amor, da caridade, evolução espiritual, o seu desenvolvimento mediúnico, a sua assistência, a parte assistencial que o terreiro promove, o social. Então, ele acampa tudo isso, ele existe, resiste e trabalha. Mas uma religião se perpetua através de tudo isso e dos sacramentos. O casamento, Sim. o batismo, o ato fúnebre, O ato fúnebre. que pouco as pessoas às vezes respeitam e deixam executar por uma base familiar não ser Não sei da religião e não exato. deixam fazer o ato fúnebre como hoje, deve. hoje a gente já não vê mais criança umbandista sendo batizada na igreja católica, né? Sim. A gente começa a ver um movimento das pessoas se batizarem dentro da sua... Isso é muito importante. Então, o que perpetua a religião? Os sacramentos. Aí eu vou incluir que essa base cultural que nós estamos falando é o que faz perpetuar. Faz perpetuar. Os festivais, os encontros, as palestras. É preciso. É. Porque lá nós temos todas as gerações. E o jovem, ele precisa caminhar junto. É. Não, a gente precisa ir vendo a coisa acontecer. Porque senão ela para em um e de alguma Todos os maneira a movimentos gente são precisa... importantes e precisamos Sim. estar integrados. É. Até para formar, né, um valor real, né, um valor genuíno dentro dessa geração que entra na religião. O senhor, quando vê a religião, falando de nova geração, hoje a gente vê uma Umbanda, né, a gente sempre teve uma Umbanda muito plural. A Umbanda é uma religião que ela tem, se a gente for nomear vertentes aqui, a gente vai dar Sim. uma lista de vertentes. Mas hoje a gente vê uma Umbanda nascendo já por uma geração, talvez, que não é a nossa, que se relaciona com a internet, com a mídia social, com... como o senhor enxerga esse meta-terreiro que virou assunto essa semana aí nas páginas de Umbanda? Esses terreiros virtuais. Como que o senhor enxerga essa transformação? O senhor acha possível isso se sustentar? Calma. Difícil, né? Vamos com calma. Eu acho maravilhoso, a internet é importantíssima. Só que como ela já é discutida há muito tempo, ao mesmo tempo que o benefício é muito grande, também pode haver um malefício aí, né? Então, o benefício, as informações irem muito rápido. Muitas vezes, se a pessoa tem os canais certos de conferência ali precisos, que vão dar informações importantes sobre base histórica, Tá. né? Sobre informações que nós precisamos, né? Mas, ao mesmo tempo, que você falou acompanhar, o jovem acompanhar isso, né? Vou primeiro no jovem. Não tem como se fazer mais nada e não ter algum tipo de contato com o virtual. Não tem mais como. Tem, assim, para mim, ritual é ritual. Eu não tenho que ficar lá o tempo inteiro promovendo, não enxergo isso. Tá. Não sei. Não. Anos-luz, o não que saiu enxergo. essa semana. Para mim, ritual é ritual. É uma estrutura realmente só virtual que foi Sim, criada, é o que tá né? sendo. Então, acho que o jovem ele está inserido, sempre esteve. Não tem como a gente não ter as informações. Eu falo assim, tem tantos trabalhos maravilhosos de Umbanda e eles não são mencionados, nem estão na internet. Sim. Trabalhos o quê? Sociais, culturais, assistenciais e falando das casas que executam esses trabalhos e de como eles são executados. A maioria não está. E até a importância delas dentro da sua comunidade. Isso. A maioria não está na base. Mas você acredita? Acredite. Está vindo bem devagar. E assim, não digo que é para filmar o ritual, mas pode filmar as preleções, as palestras, as orientações, o momento de fala, falar sobre a religião, falar sobre espiritualidade. Agora, tem que tomar cuidado com o malefício. Chegar lá e como o pessoal está colocando muito a espiritualidade a todo momento
sendo filmado Existe uma glamorização, né? Desse evento, né? Então, Então não mostrou uma congregação e filmou de longe, ou disse que ele estava tendo um trabalho espiritual, é uma coisa. Porque hoje, Vai lá e começa hoje a filmar. gente usa a internet para divulgação, basicamente, né? Mostrar divulgar, o trabalho que é realizado, para como ensinar, realizar, para ensinar. Mas não para... A pandemia mostrou. Não poder executar. A gente fez live com 1.200, 1.300 pessoas ao vivo. Mas vocês têm... Não. É que todo mundo parou. Todo mundo parou. Depois os seus terreiros começaram a fazer as suas lives, graças a Deus. Todo mundo parou. Os guias e orixás. Mas se não fosse isso, ele não tinha como ter contato com a sua comunidade, com a sua assistência, com os seus filhos. E irmãos que estavam fora do país ficaram... Pedem até hoje. Olha, por favor, faça uma live, eu quero... Aí você começa a ter um outro olhar. Você tinha o terreiro, ao mesmo tempo não tinha nem quantas casas não fecharam. Muitas fecharam. Até igrejas fecharam. Até igrejas. Mas o que ficou para nós? Se não tivesse a internet para fazer a comunicação, a base virtual, mas não quer dizer que eu preciso estar incorporado ali falando. Mas o momento de fazer a concentração juntos, de trazer a palavra, de trazer a explicação, de cantar, isso. Eu lembro que eu fazia uma sequência de lives, eu ia ouvindo os pontos. A gente fazia, na verdade, até toda a base da gira, só não incorporação. Passamos em 3 pessoas, 4, 6, quase 2 anos. Pouco menos, vai. Mas 1 ano e pouco é certeza que não ficou com todo mundo. Mas fazia, não negava, porque uma coisa é ter precaução e outra é omissão. Mas não sei se ficou claro para você, Luiz. Acho que traz uma coisa, e para quem vai nos acompanhar aí, trouxe uma coisa muito boa, maravilhosa. Boas oportunidades. Oportunidades. Orientação, comunicação, estar próximo, não tem... Até aquele que está distante de nós, é uma alegria. Sim, mas a ritualística mesmo... Eu acho que isso prejudica. Mas hoje a gente vê até terreiros se eu pegar lá desenvolvendo na internet, né? Então, como é que eu faço isso? Se eu pego lá, vem um mentor, uma mentora em terra, eu vou lá e coloco o celular na frente. Qual é o objetivo? E o que mais me assusta, na verdade, é que quando fazem essas filmagens, eles sempre pegam o que? Esse lado negativo. Absurdos sendo ditos, coisas incoerentes que não tem nada a ver com banda, com candomblé, que não é a religião, né? Que não é religião, com o atendimento. Não representa a religião. Não representa. Exato. Tem sempre um fato querendo depreciar uma linha de trabalho, falando absurdos, coisas pesadas, que a palavra que você trouxe é a realidade, que não representam. Porque tem muita gente que usa, né, e se intitula, né, o representante, mas a gente sabe que a Umbanda em si, como uma religião plural da forma que ela não vai ter uma voz só. Vou dar um outro exemplo que me chocou muito. Então, as pessoas filmaram um ritual e tem essas páginas aí que ficam só atacando pessoas. Só que eles pegam muita gente... Eu não quero nem citar nomes. Eles pegam pessoas que não estão envolvidas nesse contexto dessas baboseiras, picaretagens, coisas feias que não representam. Eles pegam todo e qualquer um que eles acham uma imagem ali que não casou e colocam lá. Quando a pessoa vê, ele se assusta que ele está numa daquelas páginas. Sim. Como eu já vi vários irmãos falar, nossa, a gente teve que ir lá buscar recursos, entrar contra, e aí foi difícil. Uns falam que conseguiram, outros que não. Mas o que eles fazem? Uma coisa que me assustou, eu vi um ritual que eles colocaram, aí começa esse dito. Isso não é Umbanda, isso não é a minha Umbanda, isso não é Umbanda que eu aprendi. Aí eu olhei e falei, com isso eu já ouvi esse ritual. Esse ritual é no Maranhão. É um ritual dentro do Terecó. Tá. Feito
lá no Codó, ritual específico de 250, 300 terreiros daquela região que tocam o terecó, onde tinha o saudoso mestre Sibita do Barão. Pegaram um pedaço de um ritual e falaram, olha que absurdo. Só que era um ritual específico. Então, assim, o que eu vi ali? E tira o contexto, né? Não conhecem do que estão falando, não sabem daquele ritual e começaram a atacar. A Umbanda é muito mais ampla. Sim. Eu pesquiso, estudo, trabalho e não me canso de aprender. E sei que a gente vai estudar cada vez mais, porque tive que formatar essa frase. A Umbanda é muito mais ampla e diversa que nós possamos imaginar. No nosso entorno já é assim, entre federações já é assim, entre vertentes já é assim. E quer saber mais? Vai para Minas. Vai ver o jeito que toca os terreiros lá. Sim. Vai ver o jeito que toca no sul. E o sul hoje é a região mais declarada, né? Que Então, as pessoas peraí. mais se declaram umbandistas. Como é que você fala que você conhece ritual? Tem pessoas que falam que sobre vertente, só que a base que ele fala, como a gente estava conversando, a título de conhecer, de entender, de escutar os irmãos. A base que eles dizem que segue, eles não participaram de nenhum terreiro dentro daquela linha. Então, peraí, vamos buscar mais sabedoria, para a gente ter mais paz. Eu acho que a Umbanda já nasce do preconceito, né? Sim. Chega por aí. Já chega o preconceito que a gente sofre fora, né? Já chega o que a gente sofre Vamos fora. trazer para dentro? Foi palavra do Caboclo das Sete Cruzes. Não compacto. Respeito você, meu irmão. Respeito você, minha irmã. Traga a sua ideia e siga em frente. E vamos lá. A gente tem que se ajudar, dar as mãos. Porque senão a gente a gente começa a minar o próprio irmão, né? Só dessa base para mim é isso, filmar os rituais, não conhecer e sair atacando. Mas é mídia negativa, né? É mídia negativa. Você falou do Meta Terreiro só para... O Meta Terreiro, ele é totalmente virtual. Ele é totalmente virtual. Eu tava vendo essa semana ouvi falar, mas não entrei algumas discussões, eu tentei até achar para ver se eu conseguia entender a experiência que se tinha ali. Mas as pessoas, elas têm assistência e têm um médium dentro do mundo virtual, sabe? E aí você vai viver e ter toda a sua experiência no mundo virtual. Uma grande ansiedade das pessoas em querer concretizar coisas que não estão acontecendo. Você está querendo concretizar uma coisa que não tem necessidade de acontecer. Por que essa pessoa não busca um auxílio no terreiro? Então, e aí a gente vê alguns depoimentos de pessoas falando que agora eu posso ir no terreiro, eu não consigo. Mas você vê que também é todo um processo de marketing, né? Muito murmurinho. E eu acho que talvez a intenção era essa mesmo. Criar essa polêmica para trazer as pessoas que achariam que talvez fosse bacana. O cara conseguiu atingir o que ele queria. Eu nem conheço, não consegui achar o terreiro para eu participar. Eu só ouvi falar da situação, mas eu... eu vi alguns depoimentos, alguns microvídeos assim. Utópico total. Mas é bem delicado. O pessoal delicado. Começou a fazer memes de outras religiões, que é perigoso, né? Eles mesmos fazendo. Um pastor que faz tudo o que ele faz na igreja através do celular. Você deve ter visto. Pastores, né? Não sei se você viu isso. Ele fazendo a doutrina dele através de um celular e o pessoal com o celular na casa. Eu vi. Então ele falava, sai isso, sai aquilo, sai... E a mesma coisa que você está falando, dentro da religião começou um tempo atrás e falou, não, uma coisa é te orientar, outra coisa é te trazer a parte teórica, agora ficar te conduzindo dentro de ritual. Até porque a gente não sabe como que tá o ambiente, como que tá a energia, né? Como que tá a gente tem a nossa formação da corrente, da nossa força de trabalho, né? Você tá em casa, eu não sei como isso funcionaria, não sei se... Eu acredito que... Mas é por isso. Que em algum momento
Você não sabe da pessoa, você não sabe É. do ambiente. Você está em outro canal. no outro canal e de alguma forma, sei lá, a gente corre o risco também disso virar uma imagem, né? Sim, e como você auxiliaria qualquer situação estando distante? Você pode até dar uma orientação, olha, até Sim. lá você, Não, a situação do mas trabalho do mediúnico. real não tem como. Não tem como. O próprio desenvolvimento, ele é um processo, olha o seu despertar, né? A pessoa ali, o olhar, né? Sim. E falando para mim, ó, vai por aqui, é aqui, calma, é assim mesmo. Uma coisa que eu acho muito interessante, o senhor também realiza a Semana da Umbanda, Sim. que eu acho que esse é um evento realmente de voz mais política que a gente tem dentro da religião. E eu digo da religião como um todo, até pela falta de expressão que às vezes a religião Sim. se coloca, né? A gente vê as pessoas muito ressabiadas de se expor, de falar, né, de brigar pelos direitos, A Semana da Umbanda, dela nasce o Dia da Umbanda. Isso, ela nasceu em função do Dia da Umbanda. Tá. Quando nós conseguimos a lei, o Dia da Umbanda e do Umbandista na cidade de São Paulo, ó, até ser a lei, 15.323 de 2010. Essa é a lei do Dia da Umbanda. Que agora foi promulgada Aí nacionalmente. depois veio o nacional, antes de vir nacional, agora veio estadual também. E começou a vir em diversos municípios depois que São Paulo, o Rio já tinha, o Sul já tinha, aí veio São Paulo que deu força para uma infinidade de municípios. E aí veio o nacional, que nós temos o Dia Nacional da Umbanda, e o estadual. Mas em função da lei do Dia da Umbanda, criou-se a Semana da Umbanda na cidade de São Paulo para fazer as comemorações. Tá. E como bons umbandistas, a gente saiu. Eu falei, vamos, que a gente estava conversando, vamos falar lá, vamos fazer os 6 dias de atividade. Depois 5, depois 3, 2 e 1, 2 e 1. Crianças da Umbanda, as mulheres, o movimento das mulheres da Umbanda, e foi trabalhando. E um workshop, encontro de curimbas, um show junto, Tá. o dia que marcava na Câmara, depois passamos a ter a Ingira e Bênção dos Caboclos, é o único evento que realizamos que a gente tem ali a gira coletiva, A gira coletiva. onde nada é em vão. Prepara-se o ambiente, depois, em congregando força com os irmãos, vai rezar por quem está lá, vai agradecer pela Umbanda, a espiritualidade, todos juntos, no só coração, no só pensamento, vai pedir forças para seguir adiante e vai abrir para o passe, para quem tiver naquele dia. E, como falamos também anteriormente, o que traz essa harmonia. Não importa se usa o penacho, se não utiliza nada, se utiliza a fita, ou a fita trançada, ou uma coroa, ou filar. Todos vão trabalhar com os caboclos. A energia do caboclo, dos caboclos. Não é mais a da direção do homem, né? É do vai vibrar em espiritual. todos, é do espiritual. É. Isso é maravilhoso. Se está calçado, Ali se não as tá, diferenças somem, né? some. Se usa avental, se não usa, não importa se o terreiro ele é independente, se ele é filiado É a uma verdade. organização federativa, uma associação. Não importa se ele está nascendo, mas ele já tem a base dele, mas ele ainda não não existe só de fato, mas não de direito. Todos vão estar juntos para louvar a Umbanda. Em pesquisa de uma irmã, Sandra Santos, ela pesquisou o que foi prometido. Quando a gente conseguiu em 2010, a gente pediu 6 meses e trabalhou e saiu a lei. Aí teve gente que falou, isso não é nada, é um dia comemorativo. Aí pesquisou-se, mais de 40 anos foram feitas promessas para nascer o dia da Umbanda. Se era tão simples, por que demorou Porque não foi quase feito 50? antes, exato. Aí, em 6 meses, com pedido da aldeia de caboclos, na Câmara Municipal,
saiu o dia da Umbanda e foi entregue no Parque da Moca. Olha o Parque da Moca de novo aí. Parque da Moca. Para 1.200 pessoas no primeiro ato. Em cima foram 6 meses. Tava o saudoso pai Rubens, estavam as federações. O pai Ronaldo montou um Congá ao vivo, que é um espetáculo que realiza. Lembro. Foi montado o Congá ao vivo, preparado, tudo. Teve a fala das nossas lideranças. Teve a congregação de forças ali. É só agradecer. É só agradecer. Nasci a Semana da Umbanda na cidade de São Paulo. Eu acho que essa união de forças é fundamental. Essa união de forças é fundamental. Lutamos aí durante vários anos, Salão Nobre da Câmara, plenário, tudo em atividade da família umbandista. A representatividade estava lá presente e continua, né? E quais os novos projetos, pai? Planejar o ano é o primeiro agora, entrar com as datas certas para esse ano. Agora nós já estamos trabalhando nisso. Tá. Que é o que acho que dificulta muitas vezes, não para nós só, mas para todo mundo se organizar, porque um umbandista, aquele que realmente está numa corrente de terreiro, ele tem uma agenda puxada na sua casa, né? Tem, super puxada. A gente tem todos esses eventos minimizados dentro da nossa casa. Então, você tem uma agenda puxada, aí você tem um para congregar entre irmãos. A questão é que vem diferenças agora dentro desses eventos. São os primeiros, né? A gente vem com 25 anos de aldeia de caboclos, é um marco para registro, né? E ele deve ser comemorado em todos os eventos, os 25 anos. Sim, né? comemorado em todos os eventos, mas a gente vem com uma questão especial na musicalidade para exaltar os 25 anos. A gente está aí em todas as plataformas com os trabalhos da aldeia, inclusive você teve presente, como Casa de Lei 2, Pontos de Exu e Pombagira, com o objetivo de exaltar a musicalidade. Sim, e mais uma vez de quebrar também esses olhares, esses paradigmas, né? Porque A Umbanda está em todas as plataformas. Tá em todas as O Gospel está lá, os irmãos carismáticos lá do Católico estão lá, outros estão. Nós também estamos lá em todas as plataformas digitais, Deezer, Spotify, YouTube Music, Apple Music, está tudo lá. E está no YouTube. YouTube todos utilizam bem, mas está nas plataformas. E vem um especial para trazer força para nós. Tem homenagem aos boiadeiros. Agora vem uma coisa para chamar ainda essa força. E a organização, né? A gente quer tornar ainda mais participativo a procissão e a Semana da Umbanda. Então, exatamente coisas que você citou aqui, elas vão ser mais trabalhadas. O que está faltando é a gente ter esse calendário já mais definido. Mas a gente vai ter participação mais atuante das pessoas da religião e pessoas que virão, com certeza, de fora da religião. Eu acho que depois desse evento no Sambódromo, a relevância é inconteste, né? Vem muita base cultural junto. Que se eu falar aqui, vai ficar uma... A gente já está na obrigação de cumprir e ter toda a estrutura para cumprir. Mas vem um evento num formato que vai conseguir agregar muito mais, como você disse, pessoas da religião que já participam, outros que ainda não conhecem, não só porque está crescendo, não é isso. É porque vai conseguir dar esse chamamento. E também vai trazer pessoas que não são da religião. Vai estar mais aberto ainda para eles participarem conosco. Incrível. Essa é o... Só criando expectativas, né? Pai Angels, é uma alegria, uma satisfação enorme ter o senhor aqui. Eu digo mesmo. Eu de verdade, eu fico muito lisonjeado e emocionado com a sua presença. A gente só tem que desejar que a Umbanda consiga filtrar suas diferenças e dentro desse nosso caminhar de lutas, a gente entenda que são através dessas manifestações públicas, desses eventos, dessa junção de forças que a gente vai conseguir
se estruturar mais, porque eu acho que a gente já tem uma estrutura enclausurada dentro de cada uma das suas casas, Sim. mas se estruturar como religião, como voz, né? Com os nossos direitos e com tudo aquilo que a gente tem também, não só como dever, mas como as causas, né? Do nosso movimento de fé. E eu acho que sem essa exposição não vai acontecer, sem representatividade não vai acontecer. Sim. E, de alguma forma, a gente precisa disso. Eu acho que, como umbandista, eu acho que a gente precisa agradecer pela dedicação à religião, que eu acho que isso não é nem reconhecimento, é gratidão pela nossa existência mesmo. Sim. E eu acho que o senhor faz isso muito bem. Eu acho que hoje a gente está na luta junto, mas quando a gente vê um evento significativo e representativo, isso traz mais força e traz mais consciência, inclusive, da religião, não só para a gente que é da religião, mas como pela sociedade toda, pela comunidade, pelas pessoas que elas passam a respeitar e tem que respeitar. Sim. Né? Não tem muita alternativa. Eu agradeço muito estar aqui com você, estar aqui nesse papo, ó, maravilhoso. E digo que o que nos motiva a seguir, o olhar para trás é importante. Será que eu conseguiria imaginar o meu caminho sem estar nessa direção, nessa entrega junto à espiritualidade, à Umbanda, sem estar aqui hoje, sentado com você conversando e a gente juntos levando a bandeira da Umbanda, levando a bandeira para a gente ter mais diálogo, mais equilíbrio, mais sabedoria, mais força dentro da religião e para os irmãos e irmãs que chegarem também a esse podcast. Então, se alguém tem alguma dúvida do caminho, olha para trás, olha o momento que está vivendo e tenho certeza que a gente vai viver muita coisa boa ainda, porque existem boas pessoas, existe muita gente boa nesse caminho. Sim. É que as pessoas frisam e divulgam muitas coisas negativas aí, que é uma questão da mídia negativa, que às vezes dá uma evidência grande. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, sinto que nós caminhamos juntos aí e a Umbanda é maravilhosa, tem muita coisa para a gente fazer e tudo que você falou aqui para mim serve sempre de incentivo e lembrar sempre o peso de amor, da responsabilidade que tem o que está fazendo. Exato. E eu imagino que é carregar esse peso, mas É de amor, estou feliz. eu acho que ele transmuta no que a gente consegue ver sendo realizado. Quando a gente tem verdade, a gente se sente motivado. Sim. Né? Não é igual a promessa do dia da Umbanda. Olha, nos ajuda que ele vai nascer. Tapinha nas costas a gente não leva é isso. todo dia, então, né? a gente sabe que se vê um incentivo é porque acredita. Gratidão. Isso. Queria aproveitar, divulgar 2 cursos que a gente está iniciando lá na nossa tenda. No dia 22 de janeiro, a gente inicia mais uma turma do curso de iniciação na Umbanda. Então, quem tiver interesse em estudar, em conhecer a religião, em se iniciar, né, conhecer os primeiros passos, os fundamentos, só seguir a gente nas redes sociais, @canzoadepreto. Quem quiser participar do nosso primeiro barco, nossa primeira turma de formação sacerdotal, a primeira aula inaugural, dia 26 de janeiro. Quem tiver interesse é só também entrar em contato nas redes sociais que a gente passa todas as informações. Pai, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Pai Índios de Xangô, figura ilustre, importante e necessária na nossa religião. Gratidão. Gratidão. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.